E projetamos soluções de segurança e realizamos a implantação de todas as etapas do projeto. Segurança perimetral, segurança elétrica, segurança concertina, alarme para residência, igrejas e empresas, kit de câmeras. Tudo isso e muito mais para o seu patrimônio. Prado Soncar, segurança eletrônica. Rua Floriano Peixoto, no centro, próximo ao Garajão. A Tropical Nissan acredita na retomada do Brasil e para ajudar você a seguir em frente, nós pagaremos as 12 primeiras parcelas do seu Nissan Zero. Isso mesmo! Você compra seu Nissan e só começa a pagar daqui a um ano. E mais, você ainda ganha a primeira revisão grátis. Então aproveite e tenha um ano de tranquilidade. Consulte condições na concessionária Tropical Nissan. Fone 21 25 58 28. No trânsito dê sentido à vida. Toda criança brasileira tem direito à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer. Direitos fundamentais para uma vida mais digna, com mais oportunidades e longe da violência. Um direito garantido há 30 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger a vida, esse é o Estatuto. Se você é a favor da vida, defenda o Estatuto. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h02 em Manaus. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E agora você vai conferir as principais notícias ocorridas no Brasil, no Amazonas e no mundo. Abono salarial começa a ser pago para os nascidos em julho. Decreto proíbe queimadas por 120 dias. A África do Sul tem maior alta da Covid-19 entre países africanos. Quebra de monopólio do gás e situação da saúde no Amazonas dominam debates na Assembleia Legislativa. FVS e Suzan enviam equipes técnicas para atuar em força-tarefa de prevenção à Covid-19 em Envira. Pesquisadores do Amazonas avaliam eficácia de produtos naturais no combate à Covid-19. Polícia Federal terá acesso à investigação no Facebook. Flamengo vence o Fluminense e conquista bicampeonato carioca. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela sua Boas Novas FM e também pelo aplicativo Humano. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Abono salarial começa a ser pago para nascidos em julho. Alain Barbosa. A Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial 2020-2021 nesta quinta-feira para os trabalhadores nascidos no mês de julho, mas que ainda não receberam o dinheiro em conta. Apenas trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019 têm direito a sacar o abono. A remuneração média mensal também não pode ter ultrapassado 2 salários mínimos. O saque pode ser realizado até 30 de junho do ano que vem. Os valores para cada trabalhador variam de R$ 88 a R$ 1.045. O cálculo leva em conta a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2019. O calendário de pagamentos do PIS foi antecipado para ajudar a população a enfrentar os efeitos econômicos da pandemia. Até o ano passado, o benefício começava a ser pago no final do mês de julho. Outro benefício para os trabalhadores é o auxílio emergencial. Os pagamentos estão divididos em 4 lotes, de acordo com o mês em que o benefício foi aprovado. Quem está nos lotes 3 e 4 recebeu apenas a primeira parcela, e os que estão nos lotes 1 e 2 já receberam 3 parcelas do auxílio emergencial.
emergencial. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Obrigado, Alan Barbosa. São 9h05 e o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o tratamento que ele está fazendo para combater a Covid-19 com hidroxicloroquina no final da tarde desta quarta-feira. O presidente fez uma live no Facebook para confirmar que o segundo teste feito por ele deu resultado positivo para o vírus. Apesar de dizer que o medicamento estava trazendo bons efeitos, Bolsonaro afirmou que não recomenda nada. Reconhece e recomenda que o paciente deve procurar um médico. Durante o vídeo, Bolsonaro questiona se o fato de estar se sentindo melhor tem a ver com o tratamento. Ele disse que, coincidência ou não, sabe-se que o tratamento não tem nenhuma comprovação científica, mas que deu certo com ele. 9:06. Está no Diário Oficial da União desta quinta-feira o decreto editado pelo governo federal que proíbe as queimadas em áreas rurais por um período de 120 dias. A medida vale para todo o território nacional. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informa que, historicamente, a maior incidência de queimadas ocorre entre os meses de agosto e outubro. O texto diz ainda que foi urgente tomar decisões no sentido de proibir as queimadas para ajudar a reduzir as ocorrências de incêndios florestais, já que estudos climáticos apontaram que, para os próximos 3 meses, a previsão é de que haja forte estiagem. Ainda de acordo com a nota, os dados recentes da plataforma de dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram grande quantidade de focos de queimadas no primeiro semestre deste ano, não apenas na Amazônia, mas também em outros biomas como o Pantanal. O decreto, no entanto, traz algumas exceções. Não se aplicará nas práticas agrícolas de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas, por exemplo. Também serão permitidas as queimadas controladas em áreas fora da Amazônia Legal e do Pantanal, quando for indispensável para a realização de práticas agrícolas. Mas para fazer isso, a queimada terá de ser autorizada previamente pelo órgão ambiental estadual. 9h07. Internacionais. O mundo agora. Agora 9:08, África do Sul tem maior alta da Covid-19 entre os países africanos. É o destaque do Giro Internacional. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 16 de julho de 2020. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. A África do Sul enfrenta um aumento vertiginoso no número de contaminações por coronavírus. O país é o que mais sofre com a Covid-19 na África e é o quinto no mundo em quantidade de infectados, com mais de 311 mil contaminações e 4.500 mortos. Nas últimas semanas, a quantidade de casos confirmados teve um aumento de 323%, especialmente a partir da flexibilização das medidas de lockdown. Aqui na França, o primeiro-ministro Jean Castex confirmou a entrada em vigor da obrigatoriedade do uso de máscara em todos os locais públicos fechados a partir da semana que vem. O objetivo é impedir uma segunda onda do coronavírus no país. Nessa manhã, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, também afirmou que sinais da retomada da epidemia, ainda que fracos, vêm sendo assinalados por hospitais de Paris. A Espanha realiza nesta quarta-feira uma homenagem às vítimas da Covid-19 no país. A cerimônia diante do Palácio Real de Madrid é presidida pelo rei Felipe VI, com participação do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O evento em memória às vítimas do coronavírus ocorre em um momento em que a Espanha registra mais de 120 focos da doença. Enfraquecido pela crise do coronavírus, o presidente americano Donald Trump mudou a composição de sua equipe de campanha e nomeou um novo diretor, Bill Stepien. Quem se beneficia da situação é o candidato democrata Joe Biden, que tem 9 pontos a mais que o republicano nas pesquisas. Os Estados Unidos anunciaram na noite de quarta-feira um novo recorde de contaminações, mais de 67.600 casos em 24 horas. O coronavírus deixou cerca de 138 mil mortos no país até o momento.
A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou nesta quarta-feira que a crise provocada pela pandemia entrou em uma nova fase que vai exigir flexibilidade para garantir uma retomada durável e justa. As declarações foram feitas em um blog há alguns dias da reunião virtual do G20. Na publicação, ela também enumerou as prioridades do FMI nos próximos meses, como manter e estender as medidas de proteção social e continuar a usar o dinheiro público para estimular a economia. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. No próximo bloco, quebra de monopólio do gás e situação da saúde no Amazonas dominam debates na Assembleia Legislativa. No esporte, Flamengo vence o Fluminense e conquista bicampeonato carioca. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h11. Boas novas FM. Cultural. Oi, gente, a APA Móveis está de volta e agora mais do que nunca nós estamos preparados para receber você com toda a segurança que o momento nos exige, garantindo o seu bem-estar e de nossos colaboradores. E assim você pode continuar deixando a sua casa cada vez mais linda. Aqui o ambiente é seguro porque estamos obedecendo todas as determinações do Ministério da Saúde. A APA Móveis é assim, tem DNA amazonense. Por isso nós estamos aqui sempre de braços abertos. Uma distância segura para recebê-los. APA Móveis, aqui você economiza mesmo. Manaus está se recuperando da pandemia de Covid-19. De abril a julho, os números de internações e taxa de ocupação em UTIs caíram. O número de óbitos também diminuiu. Apesar disso, precisamos que cada um faça sua parte. Higienize as mãos, evite aglomerações e lembre-se de usar a máscara. Ainda não vencemos a Covid, mas estamos no caminho certo. Quanto mais vigilantes formos, menos casos teremos. Governo. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 16 de julho de 2020. A revitalização do Terminal 3 na Cidade Nova avança por etapas para não prejudicar o fluxo dos usuários. Os serviços se concentram na plataforma central com troca de cobertura e guarda-corpo. A retirada do canteiro central da Avenida São Jorge entre o Sigues e a Jacira Reis já começou. A intervenção vai transformar o trecho da via em mão única no sentido centro-bairro e é feito à noite para não atrapalhar o trânsito. Uma pesquisa aponta que quase 70% dos pais de alunos de escolas municipais aprovam o projeto Aula em Casa. O método foi adotado durante a suspensão de aulas presenciais por causa da pandemia. E em alusão aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma campanha movimenta as redes sociais. O portal da Prefeitura também disponibiliza a versão digital da cartilha. Fique por dentro. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Estamos de volta, 9h14. Pesquisadores do Amazonas avaliam eficácia de produtos naturais no combate à Covid-19. Quem tem os detalhes é Maíra Heinen. Em todo o mundo, diversos grupos de pesquisa trabalham pela descoberta de medicamentos que possam ajudar no tratamento da Covid-19 ou mesmo atuar de forma preventiva. No Brasil, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Química da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, estão desenvolvendo pesquisas sobre a atuação de produtos naturais contra a doença. Os estudos utilizam, inclusive, substâncias encontradas na flora amazônica. Os pesquisadores trabalham inicialmente com modelagens computacionais
em que, por meio de um banco de dados, selecionam substâncias já conhecidas que poderiam atuar na inibição da doença. Por essa modelagem, alguns compostos naturais foram capazes de impedir o contágio e a replicação do coronavírus. A pesquisadora Ananda Antônio explica que 3 classes químicas de substâncias tiveram resultados mais promissores, como flavonoides, terpenoides e esteroides, mas é preciso cautela. A utilização delas ainda depende de fazer mais testes para comprovar que essas substâncias têm atividade contra a doença, porque o que acontece muitas vezes na área é que você consegue sugerir um composto com atividade contra a doença por modelagem computacional, e quando você repete a análise em bancada, em ambiente controlado, o resultado que você obtém já não é tão promissor quanto o que foi previsto no computador. Os pesquisadores preferem, inclusive, não divulgar quais plantas estão sendo estudadas para que não haja uma corrida em busca da substância antes dos testes conclusivos. A equipe está otimista com o avanço das pesquisas e com os resultados dos estudos obtidos até o momento. Segundo a Ananda, pode haver resultados a curto prazo. A possibilidade do uso a curto prazo, em geral, desenvolvimento de produtos naturais para combate de doenças, ele geralmente é mais rápido de ser concluído do que o desenvolvimento de vacinas. Os pesquisadores reforçam que o uso de plantas medicinais é muito difundido em todo o mundo, mas no caso da Covid-19, por se tratar de uma doença nova, não é seguro utilizar qualquer medicação ou tratamento sem o devido respaldo científico. O uso indevido pode gerar intoxicação e efeitos colaterais que agravem o estado do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Obrigado, Maíra. São 9h17 em Manaus. E o governo do Amazonas anuncia que está tudo pronto para o início do processo de regularização fundiária em propriedades da Amazônia, por meio de imagens de satélites. O sensoriamento remoto será utilizado em áreas menores de até 4 módulos fiscais que no bioma amazônico têm em média 70 hectares cada. As informações serão cruzadas com a base de dados do governo federal. O uso da tecnologia deve permitir que a vistoria presencial seja feita apenas em propriedades maiores ou se houver algum tipo de embargo. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a regularização por sensoriamento remoto será iniciada em 3 dos 9 estados da Amazônia Legal. Em coletiva divulgada pelo Valor Econômico, ela explicou que os proprietários dos imóveis rurais terão que entregar uma série de documentos ao INCRA para que seja analisada a possibilidade de dispensa da vistoria presencial. A ministra disse que ainda aguarda a aprovação de um projeto de lei para ampliar o tamanho dos imóveis que poderão ser regularizados por meio de imagens de satélites. E quebra de monopólio do gás e situação da saúde no Amazonas dominam debates na Assembleia Legislativa. Edivanildo Lobo. Os problemas na área da saúde estadual e no fornecimento de serviços essenciais e o projeto de lei que prevê a quebra do monopólio do gás natural no Amazonas foram os temas que dominaram os debates da sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O deputado João Luiz, do Republicanos, anunciou que a Comissão de Defesa do Consumidor vai relançar uma edição atualizada do Código de Defesa do Consumidor. O parlamentar afirmou também que as audiências de conciliação entre empresas e consumidores estão acontecendo pela internet. Álvaro Campelo, do Progressistas, reclamou do que chamou de péssimo fornecimento de serviços essenciais aos municípios do interior. Ele destacou a falta de serviços bancários em municípios como Juruá, Anamã e São Sebastião do Uatumã. Serafim Correia, do PSB, denunciou os problemas que os pacientes de hemodiálise estão enfrentando com a crise no setor de saúde do estado. Sinésio Campos, do PT, fez um relato com fotos de sua visita ao Hospital João Lúcio para verificar a situação da unidade hospitalar. Segundo ele, a visita serviu para constatar diversos problemas estruturais, como goteiras, instalações inapropriadas e rachaduras.
Adjunto Afonso, do PDT, lembrou o Dia Nacional do Pecuarista e destacou a importância do crédito aos micro e pequenos empreendedores. Wilker Barreto, do Podemos, disse que escutou da secretária do Fundo Estadual de Saúde, durante inspeção da CPI da Saúde ao Hospital Francisca Mendes, que a burocracia era a causa da falta de equipamentos hospitalares na unidade. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, do PRTB, criticou o governador Wilson Lima por não dar continuidade à tramitação do projeto de lei que prevê o fim do monopólio da venda do gás natural no Amazonas. Josué disse que o leilão da Petrobras irá começar daqui a 2 semanas e o Amazonas irá perder a oportunidade de ter os blocos de gás vendidos para exploração. Da Rádio Senado Manaus, Edivanildo Lobo. Obrigado, Edivanildo. 9h21. E o prazo para o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice, Carlos Almeida Filho, apresentarem defesa prévia para a Comissão Especial de Impeachment, formada na Assembleia Legislativa, é de 10 dias a partir do dia 14. A contagem foi iniciada após a eleição da presidente da comissão, deputada Alessandra Campelo, do MDB, e do relator, deputado Dr. Gomes, do PSC, realizada em plenário. A comissão será responsável por analisar as denúncias apresentadas pelos médicos Mário Rubens Macedo e Patrícia Del Pilar Soares, que tratam de crimes de responsabilidade. Após a apresentação da defesa de Wilson Lima e Carlos Almeida, a comissão terá 10 dias para elaborar o parecer de admissibilidade da denúncia. O relator vai apresentar esse documento aos membros da comissão para votação interna. Caso aprovado, o parecer será lido em plenário e publicado no portal da Transparência da Assembleia, junto com as referidas denúncias. Após 48 horas da publicação do parecer, o documento será incluído na pauta de votação da Assembleia. A análise em plenário será por meio de votação individual dos deputados, podendo ser aprovado ou rejeitado. O quórum será de maneira simples, ou seja, mais da metade dos parlamentares que estiverem presentes. Caso a denúncia seja aceita, Wilson Lima e Carlos Almeida terão 20 dias para apresentarem contestação. Na etapa seguinte, a comissão fará diligências e oitivas para apurar as denúncias com maior profundidade, características do período de instrução do processo. Após essa fase, a comissão terá mais 10 dias para apresentar o parecer final sobre a matéria, que também será analisada e votada pelos deputados em plenário. Desta vez, a votação ocorrerá por quórum qualificado, ou seja, o resultado dependerá da vontade de 2/3 dos parlamentares. Caso aprovado, Wilson Lima e Carlos Almeida passam a ser considerados acusados e, com isso, afastados provisoriamente dos cargos até o fim do processo de impeachment. O próximo passo é a formação do Tribunal Especial responsável pelo julgamento do impeachment. A corte será composta por 5 deputados estaduais, escolhidos no plenário da Assembleia, e 5 desembargadores escolhidos por sorteio no Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas. As reuniões serão presididas pelo presidente do TJM, que só terá direito a voto em caso de desempate. O julgamento é o último passo do processo de impeachment e irá definir a perda ou não dos cargos de Wilson Lima e Carlos Almeida. 9h24. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou na quarta-feira que a retomada do transporte hidroviário intermunicipal de passageiros no Amazonas, autorizada para retorno a partir de hoje, será realizada de forma responsável, obedecendo recomendações das autoridades de saúde. Todas as medidas que nós estamos tomando relativas ao Covid-19 são com muita responsabilidade. Todas as decisões que nós estamos tomando são baseadas nas orientações dos profissionais da área de saúde. Nós já temos uma situação de estabilização dos números aqui na capital. Os 2 parâmetros importantes que nós estamos seguindo para a tomada de decisão são o número de enterros aqui na capital e também a taxa de ocupação nas unidades de saúde. Nós temos uma situação que nos preocupa ainda no interior, mas é uma situação que a gente consegue dar o atendimento necessário. E daí a tomada de decisão de voltar o transporte de passageiros. E claro, seguindo todas as orientações da área de saúde, limitando a quantidade de passageiros nessas embarcações.
A fiscalização dos serviços ficará sob a responsabilidade da ARCEPAM, Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Amazonas. O distanciamento social, a adesão aos procedimentos de higiene pessoal e a limitação da capacidade de passageiros em 40% para ferry e navios motores e em 60% para lanchas rápidas são algumas das iniciativas adotadas para garantir a segurança da população. Wilson Lima ressaltou que se houver indicativo de uma segunda onda do Covid-19, o governo vai retroagir da decisão. Há condicionantes. Se a gente não conseguir manter os números da Covid ou se houver um indicativo de um pico, de uma segunda onda ou qualquer problema nesse sentido, nós não teremos nenhum problema em retroagir na decisão que a gente tomou com relação a isso. As medidas incluem ainda a demarcação de assentos, distanciamento de 2 metros entre redes e o uso de máscara. Passageiros ou tripulantes que apresentarem sintomas suspeitos durante a viagem deverão desembarcar no porto municipal mais próximo para que haja garantia de atendimento médico adequado. Além disso, devem ser definidos assentos específicos para o embarque de passageiros do grupo de risco. 9h26. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa retoma audiências conciliatórias via WhatsApp. Calbi Cerquinho. Suspensas desde o dia 19 de março por conta da pandemia da Covid-19, as audiências conciliatórias da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, CDC-ALEAN, foram retomadas esta semana via WhatsApp. Com isso, de acordo com o presidente da comissão, deputado João Luiz do Republicanos, todas as audiências conciliatórias agendadas para o período de março a junho de 2020 serão realizadas a partir desta semana pela equipe jurídica da CDC-ALEAN. Abre aspas. Os atendimentos presenciais foram suspensos, mas intensificamos os atendimentos online, por meio das redes sociais e e-mail, garantindo ao consumidor o direito de requerer e cobrar por seus direitos diante da empresa reclamada. 9h27 e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas enviou nesta quarta-feira técnicos com experiência em vigilâncias epidemiológica, sanitária e laboratorial, além de médico da Suzan, Secretaria de Estado da Saúde, para compor a equipe da Força Tarefa no município de Envira. O município, distante a 1.207 quilômetros de Manaus, foi o último a registrar casos da Covid-19 no Amazonas. O objetivo da equipe da Fundação é atuar na capacitação em serviço e no apoio técnico em relação ao protocolo de atendimento de pacientes com Covid-19, além de investigação de novos casos e suporte ao diagnóstico laboratorial. De acordo com o diretor técnico da FVS, Cristiano Fernandes, a permanência da equipe em Envira é uma estratégia importante para o enfrentamento da pandemia. A Fundação de Vigilância e Saúde do Estado do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Interior, está com uma equipe composta por profissionais médicos, técnicos da Vigilância Epidemiológica do Estado, além de profissional do Laboratório Central de Saúde Pública, ao município de Envira. Município esse que foi o último a registrar casos confirmados de Covid-19 no estado do Amazonas. Dentre as estratégias, essa equipe irá atuar na capacitação e no apoio técnico ao município em relação aos protocolos de atendimento a paciente Covid, além de investigação epidemiológica de novos casos e suporte e apoio do laboratório de diagnóstico para enfrentamento da doença e contenção do avanço naquele território. Essa é uma estratégia importante com o apoio do governo do estado para enfrentamento da pandemia no âmbito dos municípios do interior do estado do Amazonas. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Polícia Federal terá acesso à investigação do Facebook. Lento Falck tem as informações. A Polícia Federal vai poder ter acesso aos dados da investigação do Facebook que resultou na remoção de contas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. As informações poderão ser usadas no inquérito que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos e no que investiga ataques a ministros do STF e disseminação de notícias falsas. O Facebook tirou do ar 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram. A empresa alega que os responsáveis pelos materiais removidos tentavam ocultar suas identidades. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
Obrigado, Leno Falque. Agora são 9h30. Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira, detiveram 3 homens, sendo 2 de 18 anos e 1 de 35 anos, e apreendeu 2 adolescentes de 15 e 16 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no município de Humaitá, distante 696 quilômetros de Manaus. Com eles, os policiais apreenderam 750 gramas de porções de entorpecentes, supostamente maconha tipo skunk, aparelhos celulares e carregadores. Outro suspeito que fazia papel de olheiro também foi detido. Ao ser questionado, o homem informou que a sua namorada também fazia papel de olheira. Então aí as equipes foram à residência dele e apreenderam a mulher. Em seguida foi feito o deslocamento até a residência de outro envolvido que emprestava motocicleta para que fossem feitas as tentativas de arremesso de ilícitos para a unidade prisional daquele município. 9h31. Notícias do esporte. Flamengo vence Fluminense e conquista bicampeonato carioca. Maurício Costa. O Flamengo não apresentou o futebol de 2019, mas fez o suficiente para vencer o Fluminense pela segunda vez consecutiva e conquistar o bicampeonato carioca. Em uma partida morna desde o início, o rubro-negro controlou todas as ações e confirmou o título no final da segunda etapa com um gol de Vitinho. O Fluminense precisava vencer para levar a decisão pelo menos para os pênaltis. Contudo, o tricolor adotou postura defensiva desde o primeiro minuto, tentando surpreender o rival em contra-ataque. Até que deu certo, e a equipe de Odair Hellmann criou 2 boas chances desperdiçadas por Marcos Paulo no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Fluminense manteve a maneira de jogar. Melhor para o Flamengo, que preferiu ficar com a posse de bola e só atacar no erro do adversário. Demorou, mas a chance apareceu. Aos 49 minutos, desesperado, Egídio tentou lançar a bola no campo de defesa do rubro-negro e jogou em cima de Vitinho. O atacante, que havia entrado no lugar de Pedro, avançou, chutou fraco de canhota, mas a bola desviou em Nino e enganou o goleiro Muriel. Gol da vitória, gol do título rubro-negro. No fim do jogo, Michael recebeu a bola pela esquerda no campo de ataque e dançou na frente de Hudson. O camisa 25 do Fluminense não gostou e partiu para cima do atacante. O clima quente conseguiu ser controlado pelos 2 elencos. O Flamengo chegou ao seu 36º título estadual, aumentando a distância para os rivais. O Fluminense tem 31 conquistas, enquanto o Vasco venceu 24 vezes e o Botafogo 21. O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa. Obrigado, Maurício. Na última, a CBF divulga tabelas de todas as séries do Brasileirão. Daniela Esperon. Está chegando a hora da bola voltar a rolar para o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. A CBF já divulgou as tabelas revisadas e a Série A começa no dia 8 de agosto e vai até o dia 24 de fevereiro de 2021. Os confrontos da primeira rodada são Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Santos e Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, Sport e Ceará, Curitiba e Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense e Goiás e São Paulo. A Série B começa no dia 7 de agosto e termina no dia 30 de janeiro. O Cruzeiro estreia na competição diante do Botafogo de Ribeirão Preto, com local e data ainda a definir. A Série C vai ter um novo formato este ano e vai ser disputada entre 8 de agosto e 31 de janeiro. E por último, a Série D, que é a única competição a voltar apenas em setembro, no dia 5, com a fase preliminar. As finais estão marcadas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. As tabelas completas estão disponíveis no site oficial da CBF. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão, uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro, Daniela Esperon. A notícia que jamais mudará. Deuteronômio 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas.
chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você. Vem aí Estação Vida na apresentação de Franklin Costa. Estaremos de volta amanhã. Até lá. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz.